Portal Brim, Brasil Rede Internacional de Mídias, e eu, Elcio Ribeiro, com o programa Elcio Ribeiro Entrevista, tenho a honra hoje de conversar um pouco aqui num café na pousada Vila do Mar, com o cenário de fundo do cinema, com Mário Paz, que é o idealizador do Café Cinema e uma Pousada, e o idealizador do Festival de Cinema de Búzios. E a gente vai falar aí de alguns assuntos concernentes a isso. Mário, como está o cinema? Fala pra gente aí, pra nossa audiência, que está crescendo cada vez mais, né? A TV Búzios cada vez melhor. Como é que tá essa situação do cinema? Tá boa? Tá boa, diria que tá boa. Depois da pandemia. Primeiro queria te agradecer por este espaço que você me concede, esta entrevista que você me concede. Muito obrigado. O cinema está bem, o cinema está sobrevivendo como todos os cinemas e como todas as salas de exibição. Você sabe que nós somos um pouco parte de uma trilogia um pouco drástica, que somos pequenos do interior, não é assim? E cinema de arte, e cinema de rua. Então é difícil manter este tipo de estabelecimentos sem um apoio institucional, enfim. Passamos um período praticamente inviável, que foi o período do governo anterior e o período do Covid, que afetou tremendamente esta atividade. E hoje, graças a Deus, está havendo uma política cultural a nível estadual, a nível federal, que incentiva muito esta atividade, não é assim? Então estamos muito esperançosos de poder seguir desenvolvendo um programa, projetos culturais que vão com certeza facilitar a existência deste espaço, deste reduto, que é, entendo eu, sem dúvida, um dos domicílios da cultura mais importantes que tem Búzios, sem dúvida nenhuma. Eu acredito fehacientemente nisso, sim. Existe um processo, uma verba que foi deliberada para a construção do Centro Cultural do Cinema. Como é que se deu isso? Como é que está essa situação? Sim, isso foi um edital que, com a ajuda de muita gente, de muitas pessoas, não só de Búzios, sino de todo o estado do Rio de Janeiro, nós conseguimos ganhar esse edital. Foi um edital pelo deputado federal Marcelo Calero, que facilitava a transformação do Cine Bardot em um centro cultural. Inclusive, te diria, é muito oportuna essa pergunta que você me faz, porque eu acho que eu estou um pouco em dívida com as pessoas que tanto ajudaram ou tanto colaboraram com esse projeto, em não dar uma explicação sobre a demora do que está havendo com essa verba. Essa verba foi liberada... Já tem 2 anos. Um pouquinho mais, diria eu. Acho que tem quase 2 anos e alguns meses. Essa verba está na Prefeitura de Búzios e tem que ser transferida para nós poder desenvolver esse projeto que seria esta transformação. Não é assim? Eu sei que os tempos públicos são diferentes dos tempos privados e estamos acompanhando e esperando de que podamos fazer essa transferência para nosso cinema, para poder iniciar essas obras que entendo seriam muito importantes para a cidade, porque nos daria um foco cultural, diversificaria a área de cinema sem perder ela, que é essencial e é a característica primária do estabelecimento. Pero aí poderemos desenvolver uma atividade de música, de dança, de teatro, como falei, inclusive do cinema. Assim que estamos esperando poder que isso aconteça. Existe um projeto por parte da Prefeitura que estamos aguardando que se consolide para poder realizar esta... E desse centro cultural poderia aí surgir uma fundação cultural em Búzios ou não? A Fundação Cultural, em princípio, foi a ideia sobre o que era a Secretaria de Cultura. A Fundação Cultural facilitava uma série de circunstâncias, em realidade, sobre patrocínios. É uma fundação cultural, tem características mixtas, público-privadas,
y facilita enormemente los incentivos, o sea, se puede procurar recursos na iniciativa privada, o que amplía enormemente as possibilidades e as facilidades de financiar actividades culturais. Essa fundação aconteceu durante um período, enfim, vários anos atrás. Neste momento tem uma Secretaria de Cultura, que é a que se encarrega de todo estas atividades na cidade. Pero eu entendo que sim, uma fundação cultural seria de grande relevância para a nossa cidade, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A cidade está certo que tem uma história cultural muito grande, né, dos seus antepassados, mas na prática, vamos dizer que o cinema é o principal conteúdo, vamos dizer assim, seria uma ferramenta, não, como é que tá? Um equipamento cultural mais sólido que hoje a cidade tem, né? Porque fala-se muito dessa construção da identidade cultural de Búzios, mas o cinema, no meu entender, né, no meu ver, o cinema hoje na cidade, até por conta do que a gente vai falar daqui a pouco, que é do Festival de Cinema, é o que exerce o maior conteúdo cultural hoje da cidade. Eu estou equivocado? Não diria que está equivocado, diria que parte do que você disse é assim, não sei se em um todo, pero o que sim, com certeza, o cinema é aquela atividade cultural que mais coerência e continuidade teve através do tempo. Tanto é assim que nós realizamos 26 festivais de cinema anualmente, sendo por muito tempo, não sei agora como está isso no cardápio, pero a principal atividade, o principal evento que integrava o nosso calendário cultural. Búzios, a través do cinema e das suas atividades, tem se transformado em uma atividade de ampla repercussão, que leva a Búzios não só a repercutir local, estadual ou federalmente, sino internacionalmente, a través de toda a repercussão pelas personalidades, pelas atividades que isso gerou. Então eu diria que o cinema tem a tradição, criou os cinemas nossa praia, e então sim, é uma atividade importantíssima dentro da cidade. Não sei se é a mais importante ou não. Eu acho que nós temos culturas que são próprias e culturas que deverão ser importadas. Eu acho que essa mistura entre o próprio e o importado é parte da enorme diversidade que fortalece e estabeleceu a identidade de Búzios. Eu acho que Búzios, em alguma medida, tem que lutar por uma identidade que não se está fortalecendo de uma forma demasiado concreta, mas que, sem dúvida nenhuma, passa pela cultura. A nossa identidade, saber quem somos, o que queremos, aonde vamos, passa pela cultura. É ela que vai dar o tom e o caminho dessa ideologia, dessa forma de ser, dessa forma de existir. Então, creio que o cinema é um grande colaborador, dado que teve essa continuidade e essa persistência. Diria que o cinema é um domicílio importante da cultura buziana, sem dúvida nenhuma. Voltando um pouquinho na pergunta anterior, em relação a essa verba, né? Não se faz nada sem recurso financeiro, que a gente vive numa sociedade capitalista. Por que esse recurso não chegou ainda aqui para
desenvolver o projeto de centro cultural, já que a verba já está liberada. Foi uma emenda feita, feita por um deputado, né, federal, representante do Rio de Janeiro. Enfim, na verdade foi um concurso feito, né? Um edital. Eu posso te dizer o mesmo que inicialmente. Eu entendo que os tempos públicos não são os mesmos que privados e as questões internas do governo, da prefeitura, em resolver essa questão. Eu sinceramente acho que é mais uma pergunta que você deveria fazer. Mas o que eles dizem? Eles não dizem nada? Não, ou seja, eu acho que é mais uma pergunta que você deveria fazer aos responsáveis dessa gestão, ao secretário de Cultura, talvez ao próprio prefeito. Eu sei que existe um projeto, nós montamos um projeto para facilitar a transferência dessa verba. Agora, as demoras burocráticas para isso ser realizado, não tenho condições eu de te responder a isso. Eu acho que isso sim mereceria uma entrevista com os responsáveis pela Secretaria de Cultura, pelos responsáveis do governo, e com certeza eles te darão os motivos que devem existir, sem dúvida nenhuma, para a demora desta verba e a realização desse projeto, que sim, concordo com você, é de enorme importância para a cidade de Luz. Sim. Bem, eu sou um fã do cinema, do Grancino Bardot, desde criança, desde os 8 anos, sempre gostei de ir ao cinema, saía com a Patotinha, íamos para o cinema todo domingo, né? Na matinê, enfim, então a gente chegou a fazer um projeto aqui, né? Momento Gospel no cinema, né? Que exibíamos toda segunda-feira um filme com tema gospel, com tema bíblico. Foi muito interessante o trabalho que a gente fez. Enfim, e nada melhor para se contar a história de uma cidade, de um estado, de um país, do mundo, que não a sétima arte, né? E a gente ter aqui um cinema que tem esse chamamento artístico, que provoca um festival de cinema com 26 edições e não ter uma atenção especial do poder público, realmente eu tenho que ir lá perguntar para o prefeito o que está acontecendo, né? Não me cabe a mim. Agora, é muito interessante isso que você disse em relação à nossa geração, de todos aqueles que estamos chegando ou passando 60, 70 anos, sempre tem uma parte da sua infância vinculada ao cinema e aos filmes. Todo mundo lembra um avô, um tio, um pai, uma mãe que nos levava ao cinema. Amizades que surgiram lá, emoções que... Eu devo minha vida a um filme. Eu sempre conto isso. Para mim foi um antes e um depois. Aconteceu em uma sala de cinema, o que no momento talvez não percebi, mas eu sei que nesse momento, nesse cinema e com essa história, a minha vida mudou. Então, sim, é um domicílio de identidade, é um domicílio de cultura e, enfim, castigado por Covid, por desatenções governamentais. Pasamos 4 anos muito duros em relação com a cultura. Neste momento está havendo, como já falei, um grande desenvolvimento, muitas leis, Paulo Gustavo, Aldir Blanc, a Ancine está se movimentando para facilitar os estabelecimentos do interior. O cinema de rua, que era tão característico e que eram os únicos que existiam. Para mim, sempre cinema de rua era aquele cinema onde você escolhia o filme que ia. Não é como o cinema dos grandes complexos, onde você vai ao complexo e em algum cinema vai entrar. O cinema faz parte de um programa talvez mais ambicioso, mais regado de pipoca. Nós éramos mais de uma época em que não sabíamos o que íamos a ver, né? O que íamos a assistir. É melancólico, mas é absolutamente certo isso, sem dúvida nenhuma. Agora, o cinema, eu gosto de falar desse assunto. Outro dia eu conversei um pouquinho, né, com o Francisco, foi muito interessante a nossa conversa. O cinema, além de ter atraído verba para a criação do Centro Cultural, que é uma luta antiga,
também atraiu a atenção do Cine Commission, né? Como é que isso se deu? Em que pé está? Eu cheguei a fazer uma entrevista com o Antônio, com o responsável, fugiu agora Steve o nome Solot. dele, o Steve. Ah, sim. E falando a esse respeito, ele queria trazer o escritório para cá e estava uma movimentação grande e eu não tenho ouvido mais falar do assunto. Sim, nós, bom, primeiro a Film Commission, você sabe que é uma entidade que divulga a cidade, o município, o estado onde se desenvolve nas áreas de audiovisual, nas áreas de propaganda e nas áreas de cinema e de televisão. Toda cidade que se preze tem sua Film Commission, porque es una entidad realmente que gera una expectativa y un público altamente interesante. Você tem a Film Commission de Nova York que fatura por ano 5 bilhões de dólares, porque todo mundo que quer filmar em Nova York tem que fechar acordos com a Film Commission. Nós tivemos a sorte que Steve Solot, que era o representante da indústria americana aqui, devemos ter claro que esa industria, a industria audiovisual, es la quinta economía mundial, porque es industria do entretenimiento, ¿no es así? O Steve Solot teve ele gosta muito de bucios, é meu amigo pessoal, participou de 26 festivais e chegou com a intenção e a expectativa de criar a Bucios Film Commission, que sem dúvida nenhuma seria de enorme interesse e de repercussão na cidade. Existe un decreto que fue asignado, ese decreto existe, sobre a formatação da Film Commission e a estrutura está armada. Agora só implementar ela, botar ela para funcionar. Tem uma série de requisitos, tem que ser uma economia pública porque essencialmente se trabalha no espaço público, sobretudo em produções e filmagens, então tem que ser de ordem público, não poderia ser exclusivamente de ordem privado. E então só falta implementar ela, botar a normativa para que isso comece a ter vida, comece a ter atividade. Sim. Mas já existe essa conversa entre o Cine Commission, a prefeitura, o cinema? Entendo que existe esse diálogo, isso foi criado na época da Secretaria de Turismo do Dom, depois deram continuidade, sei que está nas mãos da prefeitura. É uma outra pergunta que se pode fazer. É outra pergunta também, que se caberia fazer a todo o que é público, não me cabe a mim responder, obviamente, porque sou mais um espectador e esperançoso de que isso se desenvolva favoravelmente. Agora sim, como você bem pontualiza, entendo que é de enorme importância a realização prática dessa Film Commission, sem dúvida nenhuma, sim. Bem, Festival de Cinema. Eu, se não me engano, li no folheto, né, do calendário de eventos, já que o prefeito quer transformar a cidade na cidade mais badalada do Brasil. Hoje nós temos 2 eventos na cidade, que pode-se dizer que são autorais, que seria o Festival de Cinema, o pioneiro, e depois o Festival Gastronômico, né? Então são 2 eventos que realmente têm uma raiz na cidade eficaz. O prefeito Alexandre Martins tem falado do calendário, né, que a cidade tem hoje, que ele está implementando, e eu entendo que o Festival de Cinema é o principal evento da cidade, né? É o festival que traz o glamour, que traz as produtoras, que traz os exibidores, que traz os distribuidores, enfim. Como é que está essa situação? Parece que eu vi no calendário que aconteceria abril ou maio. Já estamos finalizando em maio e a gente não ouve falar do festival. Sim, o Festival de Cinema integra, como eu não sei se é o mais importante, mas como falamos anteriormente, o Festival de Cinema é o mais tradicional. O fato de 26 realizações corrobora isso.
nós tínhamos marcado dentro do calendário, a data era o dia 7 de maio. Mas, lamentavelmente, houve um percance em relação a isso, porque o ano passado o Festival de Cinema, como você saberá ou imaginará, precisa de financiamento. E o ano passado a Funarge foi a financiadora do Festival de Cinema que aconteceu. Este ano a mesma Funarge ia financiar o cinema, tanto que existia um pré-acordo já com data marcada e com a verba disponível e, enfim, estava todo nos trilhos para que isso acontecesse. Mas, lamentavelmente, houve uma mudança nas autoridades da Funarge que desconsiderou esta possibilidade de patrocínio. Nos reunimos com as novas autoridades e eles manifestaram claramente de que não estava no orçamento, não estava nas possibilidades, que os tempos que íamos a procurar, tínhamos que procurar verbas em outro lugar. Enfim, o patrocinador, que era a Funarge, não conseguiu realizar esse aporte, o que momentaneamente deixou em suspenso a própria realização do festival. Assim que estamos aguardando a ver, intentando ver que tipo de patrocínio podemos conseguir, que tipo de verba, que tipo de apoio. Mas a prefeitura não pode fazer esse patrocínio? Bom, é mais uma pergunta que não me cabe responder. Lá, né? Eu acho que essas são perguntas que correspondem para o governo. Ela deve ter seus motivos, deve ter seu calendário. Enfim, não tenho eu condições de responder pela prefeitura. Mas entendo que ela valoriza o festival. Eu tive reuniões com o prefeito, com o secretário de Cultura, com o secretário de Turismo, com Cristiano, e eles estão muito interessados em desenvolver e em realizar este evento. Agora, como e quando, já dependerá de verbas, e as verbas é com eles, não é comigo, não. Sim. Que poderia, então, voltar para a data original, última semana de novembro? É uma possibilidade, sim. O festival, na definição de datas, tem duas condições que devem ser respeitadas. O tempo de pré-produção, de produção e de pós-produção, que leva um tempo mínimo, e essencialmente o calendário de outros eventos cinematográficos, mesmo que não sejamos competitivos, porque obviamente não podemos competir com eventos como o Festival de Cannes, o Festival de Venecia, o Festival de Berlim, nem a pretensão nem a possibilidade de competição. Mas você não pode realizar um evento cinematográfico quando está acontecendo outro evento cinematográfico. Para não voar tão alto, te diria Gramado. Você em agosto não pode desenvolver um festival de cinema quando tem um tradicionalíssimo festival de cinema em Gramado. Seria não só inoportuno, sino que desconsiderado, seria muito pouco elegante. Então, avaliando todas essas condições para estabelecer um calendário cultural, na medida que exista uma verba, isso dar início ao processo e adelante teremos nosso 27 Festival de Cinema em Búzios. Muito bem. Bem, e a TV Búzios aqui registrando, né, esse depoimento do Mário Paz, que eu já não sei se Mário Paz é empresário, se é, né, é artista, você parece que vai fazer uma gravação agora numa novela das 8. Como é que é essa situação? Fui convidado. Conta aí esse spoilerzinho aí rapidinho. Fui convidado, estou viajando depois da manhã para o Rio para participar da próxima novela das 8. Não sei se tenho condições de divulgar mais que isso. Tampouco tenho muito mais conhecimento, mas já está marcado. E em relação ao que você não sabe de mim, não se preocupe, que eu tampouco sei. Certo. Não, mas eu coloco isso até na pauta porque é mais um motivo, né, que se tem para ter um olhar especial para o lado de cá. Não é só um olhar de um fã, né, mas um olhar de um instrumento, um equipamento que a cidade tem e que gera uma visibilidade nacional e internacional, né? Então, se a cidade quer ser uma cidade mais badalada do Brasil, ela tem que ter um olhar todo especial para cá, né? Para essa sala de arte, né? Da sétima arte. Eu te agradeço muito essa forma de pensar e
estou muito esperançoso e tomara que muita gente coincida e pense como você. Tomara isso seja uma realidade. Eu estava falando para você, a gente estava falando de riqueza e eu descobri a minha riqueza, né? Que é a paciência, essa paciência que gera a experiência e a experiência que gera a esperança, né? Então estamos todos esperançosos de que haja, né, uma ação mais, vamos dizer assim, mais calorosa, né? Mais harmoniosa e, por que não dizer, mais amorosa, já que a gente vai entrar aí no momento de amor, né? De junho, mês do amor, então ter o amor ao cinema, né? Acho que essa é uma pegada boa, né? Não, inclusive você pode agregar mais uma virtude a essa de que você se acha titular, e com certeza você é, que é a compaixão. Vamos a torcer porque muita gente tenha compaixão pelo cinema. Compaixão, olha só, tem compaixão de nós, né? É um apelo aqui que a gente faz. Mário, acho que a gente até excedeu um pouquinho o tempo, mas falar desse tema é sempre muito empolgante. Eu acho importante. Obrigado pela sua atenção. Eu agradeço também e te peço para que você deixe aí a mensagem final para os nossos espectadores, para a nossa audiência. E a mensagem é uma mensagem que já está escrita, não? Nós respeitamos todos os meios audiovisuais, respeitamos a publicidade, respeitamos a televisão, respeitamos todos esses elementos tão importantes, mas vá ao cinema porque cinema é a nossa praia. Muito bem. Portal BRI, Brasil Rede Internacional de Mídias, e a TV Búzios, que está cada vez melhor. Aqui termina esse papo com Mário Paz no programa Elcio Ribeiro Entrevista. Valeu.